Flamengo não faz uma boa partida, mas mesmo assim vence o Fluminense por 2-0 na primeira partida da finalíssima do Campeonato Carioca 2023. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Fluminense Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para trazer notícias do mais querido para vocês, torcedores rubro-negros. No vídeo de hoje a gente vai fazer essa análise aí do jogo Fla-Flu, né, 2-0 que aconteceu no sábado, dia 1º de abril, e não é mentira, mas o Flamengo saiu vitorioso deste confronto que tem sido sempre uma pedra no sapato do Flamengo. Flamengo que não fez uma partida brilhante, Flamengo que não fez assim uma partida dominante, mas mesmo assim foi mais agudo, foi mais cirúrgico e leva essa importante vantagem para o jogo decisivo no próximo domingo, valendo o título do Campeonato Carioca e valendo também a famosa Sai-Zica, tirando de vez essa nhaca do Flamengo perder tudo quanto é decisão neste início de temporada desse ano. Beleza? Então assim, desde já eu venho agradecer a todos vocês que já estão aqui nos seguindo, acompanhando nosso conteúdo e agradecer também aqueles que sempre participam com a gente nos comentários, nas curtidas, né? E pedir para você que está aqui pela primeira vez ou que ainda não está inscrito, que se inscrevam, por gentileza. Isso é importante para a gente continuar crescendo como canal, importante para o YouTube entender e continuar levando nosso conteúdo até vocês. E é importante também para você ficar aí por dentro das notícias do mais querido. A gente brinca aqui também, faz análise, faz react, vou deixar aqui também na descrição os vídeos relacionados ao assunto que eu vou falar hoje, inclusive do nosso react dessa partida contra o Fluminense, que ficou bem legal. Vou deixar aqui também nosso Instagram, né? Lá a gente tem também notícias do Flamengo, nós temos memes, mais brincadeiras, um pouco mais descontraído do que aqui. Mas tem notícia, tem live, inclusive hoje, né? Nós vamos ter uma live aqui em parceria com os outros canais rubro-negros e a gente vai falar um pouco sobre o Gabigol, né? Vai falar um pouco sobre o retorno do Felipe Luiz, vai falar um pouco dessa estreia na Libertadores nessa semana. Então fiquem ligados aí que em breve a gente está divulgando essa live também. Beleza, galera? Então vamos falar um pouquinho sobre essa partida. Já fiz a minha introdução, o Flamengo aqui não fez uma boa partida, mas venceu. Eu acho que em termos de resultado, isso é extremamente importante, ainda mais com o Flamengo que não vinha vencendo. Além de não estar convencendo, ele não vinha nem vencendo, não vinha nem alcançando seus resultados, né? E o Flamengo foi um time, mais uma vez, na minha opinião, bipolar, só que dessa vez houve uma pequena inversão dos polos, né? Dessa vez o Flamengo jogou mais ou menos para mal o primeiro tempo e jogou um pouco melhor o segundo tempo. Normalmente vinha sendo ao contrário. Na primeira vez que se encontraram, ainda na Taça Guanabara, o Flamengo fez um primeiro tempo muito bom. Anulou praticamente o Fluminense, que é um time que gosta de jogar com a bola, é um time que gosta de sair tocando, é um time que gosta desse controle do jogo, né? Dar a bola para o Fluminense é bom para eles. Eles gostam de ficar com a bola sem nenhum tipo de trocadilho ou malícia. Os times do Diniz são assim. E o Flamengo conseguiu anular naquela ocasião esse domínio da equipe tricolor. Já nesse primeiro tempo dessa última partida, o Flamengo por vezes esteve dominado, esteve envolvido nesse tipo de jogo do Fluminense e por pelo menos ali uns 20 minutos a gente já estava sabendo que a qualquer momento ia sair um gol, né? Já estávamos todos aborrecidos com o desempenho que o Flamengo vinha apresentando. Fez um iniciozinho de partida até empolgante, depois começou a se desorganizar, principalmente as benditas linhas que estão lá para trás, que ainda vamos falar que é um dos pontos fracos dessa equipe do Flamengo. E no segundo tempo, quando conseguiu um gol, numa das saídas que o Flamengo tem feito, se utilizado muito, que é um outro problema, é o famoso chutão, acabou dando certo, o Flamengo achou o primeiro gol e com isso ganhou um pouco mais de confiança, mudou um pouco o cenário dessa partida. Então, galera, fazendo aqui esse raio-x aí do que está negativo, do que está positivo, na minha opinião, vamos falar um pouco sobre esses pontos negativos. A gente já fez um vídeo, né, se eu não me engano, até da análise do pós-jogo contra o Vasco, né? Eu vou deixar aqui também os links relacionados na descrição desse vídeo, falando sobre como tem sido a saída do Flamengo, e isso sendo um dos principais erros, defeitos dessa equipe. O Flamengo continua tendo uma saída de bola muito ruim, muito aquém, né? E isso tem prejudicado as ações do Flamengo nesse setor aí que seria de construção da jogada, partindo ali para o início da progressão da jogada. O Flamengo tem errado bastante. Isso passa por falta de treinamento,
Isso passa por jogadores não estarem compreendendo bem o que o técnico quer, o papel que cada um tem que exercer, taticamente falando, a falta de adaptação de alguns jogadores a esse estilo, né? Troca constante aí desses 3 zagueiros. O Flamengo está jogando com esses 3 zagueiros e 2 alas, né? Essa é uma das grandes mudanças da equipe. E o Flamengo ainda não se adaptou, toda hora trocam-se esses três zagueiros também, ou quando não trocam os jogadores em si, trocam de posições para poder suprir a ausência de algum. Isso tudo tem tido consequências bem notórias aí na equipe do Flamengo. Então, um dos principais problemas que eu vejo, pontos negativos, ainda é a saída de bola, esse nível da construção aí do Flamengo. Como eu já falei nesse outro vídeo, vou deixar aqui porque lá a gente detalha um pouco mais. Acontece que, na minha opinião, né, a orientação do Vitor Pereira é o Flamengo sair jogando. É o Flamengo começar essa construção lá atrás, tocando a bola, né, para atrair o adversário no que a gente chama de 3+2. Sendo os 3 zagueiros alinhados, ou por vezes substituem um desses zagueiros por um volante, por um lateral, mas normalmente são os 3 zagueiros, com 2 jogadores na segunda linha do Flamengo, né, para poder dar uma opção para receber essa bola. E para que tenha nessa vertical ali, da lateral de campo, uma facilidade para sair jogando, para achar um homem livre. E aí o Flamengo não tem conseguido fazer isso, não tem conseguido executar bem esse tipo de saída. Você pode pegar aí os vídeos das 2 decisões, da semifinal e esse primeiro jogo da final, como o Flamengo tem errado muito essa saída. Isso gera riscos lá para a defesa do Flamengo. A gente passa susto. Nesse jogo eu já lembro de 2 lances, só de cabeça. Uma que o Gerson, que recebeu essa bola como possível homem livre, de costas, errou feio um passe que ele foi dar de primeira, deu no pé do atacante do Fluminense, o colombiano, que saiu na cara do gol. O Santos salvou. Aliás, fazer um pequeno parênteses aqui, o Santos tá melhor, né? Graças a Deus, está recuperando aí a confiança, tem feito boas defesas, boas intervenções. E no segundo tempo, e aí é outra pessoa que para mim, esses 2 volantes que a gente fala, do 3+2, que tem sido normalmente Thiago Maia e Gerson, eles não estão sabendo sair, não estão sabendo fazer esse papel nesse desenho tático. E não sabem, o Gerson, que até sabia pelo menos receber bem essa bola, ainda que de costas para os adversários, para poder girar, sair jogando, achar um companheiro, está muito lento nesse movimento. E aí, como aconteceu nesse lance que eu mencionei, acaba errando um passe, acaba perdendo essa bola e oferecendo um contra-ataque para o adversário. E o Thiago Maia, está óbvio que ele não está confiante para fazer esse tipo de jogo. Ele não tem tanta qualidade assim para sair jogando, para sair tabelando, construindo, virando um jogo. Ele tem uma certa dificuldade. E esse desconforto está abalando a confiança dele e fazendo que o Flamengo erre muito nessa saída, né? E deixa o torcedor maluco, com razão. Só que assim, é importante a gente ressaltar que esse daí já é um problema que não é da equipe do Vitor Pereira. É algo antigo já. Inclusive no time do Dorival, a gente já conseguia perceber esse tipo de problemática em algumas partidas, né? E a orientação do Vitor Pereira é para o Flamengo sair jogando assim. Qual que é a intenção do Vitor Pereira? Atrair o adversário para mais perto do Flamengo. Aí o que acontece? Esse adversário, ele vem por mais ou menos 5 jogadores, a 6, tá? Dependendo da situação, marcando essa saída do Flamengo, fazendo essa pressão. Normalmente com 2 na frente, na primeira linha, marcando a saída de bola do Flamengo. E aí você percebe que o Flamengo tem 3 alinhados ali, normalmente os zagueiros, para 2 atacantes marcando. O Flamengo ganha aqui uma superioridade numérica, que é uma outra característica da equipe do Vitor Pereira, para sair jogando, para sair construindo. Contudo, na próxima linha, essa situação se inverte. O time adversário tem normalmente pelo menos 3 jogadores, às vezes tem 4, só que aí 3 se deslocam para aquela lateral, mais próximo da lateral que o Flamengo está começando a sair jogando, e esse quarto não deixa escapar e não deixa solto o ala do Flamengo, ou um outro jogador porventura possa estar abrindo. Às vezes até o outro zagueiro que saiu se posicionou. E com essa superioridade de 3-4 em cima de 2 volantes do Flamengo, né? 3-2, às vezes 4-2. E a intenção do Vitor Pereira é fazer esse cenário, porque com isso o time adversário tem pelo menos 5 ou 6 jogadores pressionando a saída do Flamengo. E quando o Flamengo consegue construir essa tabela e jogar para, né, avançar no campo, os outros 5 jogadores do Flamengo, olha aqui de novo, vou botar essa mão aqui, olha aqui de novo a superioridade numérica. Os outros 5 jogadores do Flamengo
que normalmente são os 2 alas e os 3 homens de frente, né? Normalmente seria Arrasca, Gabigol ali e o Everton Cebolinha, dependendo da formação da equipe do Flamengo, Pedro, né? Para 4 normalmente do time adversário. E eles vindo de frente, né? Para ter mais facilidade de oferecer perigo à equipe, né? Você tem uma superioridade numérica, de novo aqui, tem na saída e tem no fim. E jogadores com muita qualidade para poder fazer essa criação de jogada e levar perigo ao adversário e até ser muito cirúrgico, aí, muito agudo, muito efetivo fazendo os gols. Só que qual que é o problema, gente? Primeiro, toda hora chutão, que é o que o Flamengo tem feito, não dá, a gente se expõe demais, a gente passa por muito risco. Porque quando isso acontece, quando você se arma para um chutão, uma coisa mais estruturada é uma coisa. Ainda assim há risco de nem sempre a bola ser nossa. Mas como o Pedro, falei nesse vídeo aí que eu vou deixar para vocês, faz muito bem esse pivô, sobe bem de cabeça, tem ganhado muito essas bolas dos seus adversários. Nós temos um lance até na Supercopa aí, quando o Flamengo enfrentou o Palmeiras, do Pedro fazendo esse papel em cima dos defensores do Palmeiras. E ganhando. Estava dando certo. Esse tipo de situação. Quando a gente consegue ganhar, aí sim, aí se essa segunda bola que o Pedro disputou e ganhou sobrar para o jogador do Flamengo de frente para o campo de ataque, ainda mais um cara como o Arrascaeta, que é normalmente quem vai tentar receber essa bola ali, um cara que construa o Everton Ribeiro, a gente consegue até fazer boas jogadas. Isso quando a gente se programou para o chutão, quando a equipe se preparou para o chutão. Quando o chutão é uma alternativa para sair do aperto, né, que é o que o Flamengo tem feito até por falta de treino, de confiança, os jogadores ainda não estão sabendo muito bem fazer isso, bum, adora a bola para frente, ou recua para o goleiro dar o chutão, ou recomeça a jogada, existe um buraco entre a segunda linha do Flamengo, que está lá atrás para construir a jogada, como a gente falou, 3+2, e os jogadores da linha de frente que estão lá com mais 3, e os alas mais abertos, né? E aí cria-se um buraco entre essas linhas. E aí facilita o trabalho da equipe adversária. Então é uma aposta do Vitor Pereira. E por ser uma aposta, gente, a gente sabe que pode se ganhar ou perder. Inclusive perde tudo de uma vez, né? E o Vitor Pereira apostando com que o Flamengo saia desse jeito, consiga construir, quebrando essas linhas da equipe adversária, principalmente as duas que estão pressionando, ou até mesmo com a bola longa, com chutão, né? O Pedro aí, o outro jogador fazendo esse pivô, conseguir ganhar essa bola e surpreender o adversário, como foi o primeiro gol do Flamengo já nessa partida contra o Fluminense. E com muita velocidade, né? Nessa verticalidade, jogadores passando tal qual o Ayrton Lucas passou nesse primeiro gol que eu estou falando. E o Flamengo consegue avançar bem nessa última parte da progressão com a parte de criação dessas jogadas. Então, gente, fazendo um pouco essa análise, tem dado certo em alguns jogos, mas existem riscos. Por quê? Porque essa ideia de saída do Flamengo tem que ser melhor treinada, tem que ser melhor entendida pelos jogadores, e o Flamengo está executando mal. Então, com isso, de duas, uma, ou o Flamengo na construção, na saída, toca mal, perde essa bola, oferece um risco, ou se vale a todo momento, que também foi um cenário desse jogo, principalmente no primeiro tempo, do famoso chutão, pum, apertou, pum, recua para o goleiro, Santos play, lá para frente, toda hora. Isso, além de ficar um jogo feio que dói, ele oferece muito riscos para a equipe que o faz, né? Porque o outro time recupera a bola rapidamente, o outro time volta a atacar e lá vem perigo de novo. O Flamengo não consegue avançar nos ataques, facilita, né? Uma equipe adversária jogar assim. Toda hora retoma a bola e volta para atacar o adversário, né? Vem para cima do Flamengo. E aí, galera, eu tive que mudar aqui um pouco o ângulo aqui da filmagem, né? Uma questão aqui que eu tive, técnica. Mas vamos lá. Falando agora do segundo gol. Falando do primeiro gol, que saiu nesse sistema de chutão, que a gente vem conversando aqui. Que às vezes funciona, mas nem sempre, né? Não pode se utilizar esse recurso o tempo inteiro, que isso sim vira um problema. E aí falamos agora do segundo gol, já foi um outro cenário. Um gol extremamente diferente, uma realidade extremamente diferente do primeiro gol. No segundo gol, o Flamengo tinha feito já 4 mudanças na equipe, ou seja, você colocou aqueles jogadores de muita qualidade, né, jogadores que em tese são considerados titulares, né, e que tem essa qualidade de passe, tem essa qualidade técnica, e que já vinha jogando todos esses anos, exceção do Vidal, né, que é mais recente, juntos. Então você criou ali um outro tipo de Flamengo,
Que aí sim é uma outra característica dos times do Vitor Pereira, que a gente vinha falando aqui, que é até inclusive uma das que justificou essa contratação dele, que é o que? Você ter diferentes esquemas táticos. Você mudar peças na equipe, mudar o sistema com isso. E foi mais ou menos o que aconteceu. O Flamengo saiu de um gol que começou com um chutão de uma recuada para o Santos, para um gol que, se vocês procurarem na internet aí, eu posso até tentar trazer aqui para vocês depois no outro vídeo. O Flamengo meio que mantém, a partir de um lateral na área, na parte esquerda de ataque do Flamengo, lateral para o Flamengo mantém uma posse de bola, tocando a bola, indo para trás e voltando, por mais ou menos 1 minuto e 5 segundos, até que finaliza nesse lance que gerou o segundo gol do Flamengo. Uma bela construção, progressão e criação do Flamengo nesse segundo gol. Um time diferente, nesse lance específico, do que o Flamengo vem sendo. Então, assim, existe uma esperança, né, de que, e aí eu posso até acrescentar como um ponto forte ao final do vídeo, como um time que começa a mostrar umas variações táticas com as suas peças que tem no elenco, importantes para surpreender o adversário e para ter formas diferentes de se chegar ao gol, se levar perigo de jogar, entendeu? Então aí esse é um ponto positivo, muito positivo inclusive do Flamengo. E aí falando sobre dois lances específicos no jogo, né, que tem sido a reclamação dos tricolores aqui. Eu não vou nem entrar muito nesse mérito porque chororô dos outros eu não estou nem aí. O Flamengo é prejudicado à torta e à direita. Inclusive contra o próprio Fluminense foi anulado, muito mal anulado o gol do Gabigol, que seria o 2-0 do Flamengo no primeiro tempo, alegando uma suposta falta do Matheus França no defensor do Fluminense. Foi aquela falta lá Campeonato Carioca, né, que encostou, falta, o juiz falta. Mas não foi nada, lance limpo. Mas nessa partida, a entrada do Samuel Xavier no Ayrton Lucas, que era o principal jogador do Flamengo, não só na minha opinião foi pensada, do tipo, vamos tentar machucar, vamos tentar tirar o melhor jogador do Flamengo, que é o Ayrton Lucas. Como foi maldosa. O Samuel Xavier, naquele momento já o Fluminense já perdia por 2-0, era 30 e poucos aí da partida, estava nervoso, estava nitidamente nervoso, porque estava em desvantagem. Ele entra com o pé de cima para baixo, no tornozelo, que também é o pé de apoio do jogador que está de costa fazendo um movimento para girar. Então não tem o que reclamar, gente, é expulsão. Não tem o que discutir e reclamar, o resto é chororô. Dizem que até começou a chover lá no Rio de Janeiro depois desse lance, que a torcida começou a chorar. Tirando isso, o lance do Léo Pereira, esse sim já é muito mais discutível. Falei isso no meu react, que se ele fosse expulso naquele lance, não seria nenhum exagero. Não seria nenhum exagero. Agora, não dá para cravar que o juiz errou ou não expulsado. Então, quando se avalia essa regra que a gente conhece como último homem, a arbitragem tende a avaliar sobre 4 pontos fundamentais, sobre 4 aspectos. A distância que o jogador estava da meta, né? O jogador estava progredindo, se aproximando da intermediária do Flamengo. A direção que ele estava indo, eu acho que ele ia sair em uma diagonal aí em direção ao gol, mas numa situação boa para bater, e esse é um ponto importante. Mas ele ainda estava mais para a lateral do que para o centro. A posição e a quantidade de adversários próximo ali do lance, que eu acho que é isso que pesou. O Flamengo tinha outros defensores que estavam acompanhando, chegando na jogada. E o controle ou não da posse de bola. Aí eu teria que ver o lance de novo para saber o quão controle ele tinha. Mas me parece que justamente foi naquela disputa dele adiantado da bola e o Léo Pereira quase que momentos depois deu aquele carrinho lá maluco que quase gerou a sua expulsão. Então assim, é um ponto mais discutível, né? Pode ser melhor debatido. Eu acho que se ele não expulsou, para mim não foi um erro. Se ele tivesse expulsado também não seria um erro. Agora cravar dizendo que o juiz é ladrão, que o juiz é flamenguista, que o juiz é mal intencionado, porque não expulsou lá, expulsou aqui, um absurdo. Como eu já vi alguns torcedores aí do Fluminense dizendo que foi falta normal de jogo de Samuel Xavier. Aí o resto é chororô, é puxar a sardinha pro seu clube, é aquele papo de que a gente conta todo mundo, que o Flamengo é beneficiado, toda aquela mentirada, aquele mundo paralelo, né, de fantástico mundo de bobs que vocês se acostumaram a criar para poder diminuir o seu sofrimento, beleza? Então, vamos lá, gente. Pegando essa análise, eu vim destacar aqui quais são os pontos positivos do Flamengo.
Ponto positivo do Flamengo, para mim, é a arma que eu acho que o Vitor Pereira conseguiu achar aí, digamos assim, é o Ayrton Lucas. A gente já vem falando aqui que é o jogador mais regular, que é o melhor jogador do Flamengo. Já teve várias partidas que para mim ele foi o melhor do Flamengo, ou até o único que se salvou, né, num cenário mais difícil. E esse tem sido a arma do Vitor Pereira, porque é um jogador que está conseguindo entregar fisicamente, muito forte. Então ele consegue tanto voltar para se defender, para fechar ali uma linha defensiva, quanto ir para as ações de ataque. É uma grata surpresa para ser mais um jogador que leva perigo às ações do Flamengo de ataque, junto com os nossos outros jogadores de frente que costumam ser bem perigosos, bem efetivos. E com isso o Flamengo está sendo uma equipe, apesar de uma mudança nesse DNA aí da história do Flamengo, uma equipe mais assim aguda, mais vertical, né? Mais cirúrgica, como foi contra o Fluminense, por isso saiu vencedor. Beleza? O ponto fraco, na minha opinião, aliás são mais de um, é a saída de bola, como eu já vinha falando. É esse rodízio que ainda acontece ali nesses três zagueiros, nesse sistema de três zagueiros. Pode ser que na próxima partida já não seja mais Davi Luiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Talvez seja o Rodrigo Caio no lugar desses zagueiros. Ou então ele vai começar a usar o Felipe Luiz, que é o tema da nossa live de hoje, que está voltando. Porque como terceiro homem ali, fazendo a linha dos três zagueiros, mesmo sendo lateral, taticamente ele talvez consiga desempenhar bem esse papel, né? Tem que ser melhor avaliado isso. Além disso, essa falta de qualidade na construção também está ligada com outro ponto fraco do Flamengo, que essa linha que nós temos hoje, de dois volantes, para receber essas bolas e ajudar, auxiliar nessa construção da jogada do Flamengo, não estão indo bem, nem Thiago Maia nem Gerson, já falei aqui durante o vídeo. E aí, galera, ainda pegando essa questão do ponto fraco, a gente pega dois dados importantes aqui. A equipe do Flamengo hoje com o Vitor Pereira parece que já tem uma média de 1,42, 41 gols sofridos por partida. Essa é uma média. A título de comparação, para você ter uma referência, ano passado o Flamengo fechou o Campeonato Brasileiro em quinto, né, porque teve um péssimo desempenho no final, e aí acabou caindo em algumas posições, e sofreu 39 gols em 38 partidas, ou seja, praticamente um por jogo, né? Então a média ainda está um pouquinho alta dessa equipe do Vitor Pereira, que ainda está se ajustando. E é a maior média dos times dele recentemente, né? E além disso, quase todos esses gols que o Flamengo tomou têm acontecido dentro da área, né? A exceção fica por aquele chute lá de muita felicidade do jogador do Vasco, tal do Puma, ainda na fase de classificação. E a maioria sai dentro da área pelo lado direito de defesa do Flamengo. Então é um outro ponto aí fraco que o Flamengo pode tentar vir ajustar para melhorar o seu desempenho. Então, galera, para fechar esse vídeo aqui, eu já venho falando sobre isso em vídeos anteriores e nesse próprio também já comentei um pouco sobre essas características, digamos assim, novas dessa equipe do Flamengo, a equipe de Vitor Pereira, que ele já implantou, que ainda estão algumas em fase de transição, de aceitação, de aprimoramento, mas que já é um Flamengo diferente do que a gente se acostumou a ver nesses últimos anos. Aquele Flamengo que tem um DNA mais ofensivo, técnico, de toque de bola, de domínio, de controlar as ações, vai para cima o tempo inteiro, passa para lá, passa para cá, vai enfrentar equipes muito bem plantadas defensivamente. Então não é esse Flamengo mais, assim. A gente já consegue perceber essas características. Dentre elas, essa transição ofensiva que o Flamengo começa a fazer. Ou seja, você tenta retirar a bola ali, sair de uma zona de uma pressão que você está recebendo, como eu falei ali nesse vídeo, né? Às vezes vem com mais jogadores do que o Flamengo tem ali na segunda linha principalmente, e aí tenta pegar o adversário, surpreender o adversário que está mais desorganizado, está mais desequilibrado na sua distribuição em campo desses jogadores, né? Essa é uma característica. E aí com um passo mais vertical, mais rápido ali, consegue surpreender o adversário, consegue levar perigo, né? E criar jogadas de gol, né? Uma outra característica é uma transição defensiva por vezes também, que o Flamengo ainda faz muito mal feito e pouco essa pressão pós-perda, mas já conseguiu alguns gols assim, recuperando uma bola principalmente na linha do meio de campo, que seria essa transição defensiva, né? Rouba uma bola rapidamente e já está lá perto do gol. Mas é mais ofensiva, na minha opinião. É um jogo mais vertical, é mais agudo nesse sentido, porque vai construir, não tem tanta bola, não tem tanto controle do jogo, vai construir menos do que vinha, vai criar e construir menos do que vinha fazendo em outros anos, mas que vai ser talvez com mais efetividade. E foi um pouco desse jogo contra o Fluminense que eu enxerguei. Criou-se menos, mas foi bem efetivo,
fez 2 gols e chegou pelo menos mais 2 vezes com bastante perigo no gol adversário. Então são mudanças aí que vem acontecendo nessa característica da equipe do Flamengo. Esquece 2019, esquece a equipe do Jorge Jesus por enquanto. Esse é o novo Flamengo que vocês vão ver daqui para frente. Beleza, galera? Então, mais uma vez aqui eu venho agradecer a todos vocês aí que ficaram até agora vendo nosso vídeo. Venho pedir àqueles que não são inscritos mais uma vez que se inscrevam. Agradecer quem já é inscrito, quem acompanha nosso trabalho. Desejar a todos uma boa semana. Saudações rubro-negras. Até a próxima. Valeu!